E para começar, vamos de curiosidade. Na sexta-feira, você acompanhou no quadro Partiu Cinema a expectativa de disputas das bilheterias entre os filmes da Barbie e Oppenheimer. Os dois filmes estão surpreendendo. A gente já homenageou a Barbie e hoje é a vez de entender a relevância da descoberta do físico Robert Oppenheimer, protagonista do filme de Christopher Nolan. Oppenheimer foi um físico teórico americano. Ele foi o diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos durante a Segunda Guerra Mundial e normalmente é creditado como o pai da bomba atômica por seu papel no Projeto Manhattan, um empreendimento de pesquisa e desenvolvimento que criou as primeiras armas nucleares. É com base nisso que eu falei agora para vocês, neste recorte, que foi construída a narrativa do filme. Agora, no Ver Mais, nós vamos entender o que é a bomba atômica. Eu tenho o prazer de estar conectada com o doutor em física Marcelo Girardi. Deixa eu olhar para cá aqui, deixa eu vir chamar o Nado. Vem pertinho aqui, Nado, porque eu quero ficar pertinho aqui do doutor Marcelo Girardi, que está conosco. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Gi, boa tarde a todos aí no Sul NDTV Criciúma. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Chegou a assistir o filme, Marcelo? Não assisti ainda, da mesma forma que eu não assisti vários outros que tem física, como Interestelar e Gravidade. Tem vários que estão na minha lista, mas ainda não consegui assistir. Bom, mas vamos lá, né? Eu dei mais ou menos uma sinopse do que é o filme, né? A história ali da participação do Oppenheimer dentro da construção da bomba atômica, do Projeto Manhattan, né? Ele era um físico teórico. Você, que tipo de físico, que tipo de corrente você segue, Marcelo? Então, o Oppenheimer é conhecido por ser o pai da bomba, mas claro que ele sozinho não desenvolveu a bomba atômica, tinha toda uma equipe, né, não só de físicos, mas engenheiros que participaram do projeto da bomba e que colocaram essa arma de destruição em funcionamento. A minha linha é experimental, eu sou físico experimental, então dentro da física a gente tem a formação completa, né, qualquer físico tem a sua formação, e depois na pós-graduação a gente acaba se direcionando ou para a física teórica ou para a física experimental, e eu trabalho com física experimental. Então, basicamente, o que a gente faz é propor experimentos e também testar teorias, propor novas formas de avaliar, de medir teorias da física. Bom, no filme a gente é retratado, viu? É retratada essa junção aí, tanto do time do Oppenheimer, né? Que ele era um físico teórico, como pessoa que tinha um laboratório que seguia a física experimental. É a título de curiosidade, né? Eu trago aí a você. Mas vamos lá, o que é a bomba atômica, doutor? A bomba atômica, ela, primeiro, é uma arma de destruição em massa. Isso significa que com apenas uma detonação, Gi, ela tem condição de matar muita gente. Nas bombas, por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki, que foram as duas únicas até agora, né? E esperamos que sejam as únicas para sempre, as duas únicas armas nucleares usadas em conflitos reais, é estimado que elas tenham matado ali instantaneamente entre 40 e 70 mil pessoas. Isso no momento da detonação. Fora nos anos que se seguiram, e as vítimas ainda que não morreram depois, na hora, mas acabam morrendo em sequência. Então, elas são as armas de destruição em massa, da mesma forma que armas químicas, da mesma forma que armas biológicas, e elas se diferenciam de outros explosivos que não são explosivos nucleares, que são os chamados explosivos químicos, explosivos convencionais, como o dinamite e o TNT, que é a base de trinitrotolueno, que é outro composto químico. Então, Gi, funciona assim, ó, nos dispositivos químicos convencionais, o que gera a explosão, o que gera a liberação intensa de energia, é uma reação química, ou seja, os compostos químicos se modificam, mas os átomos permanecem os mesmos, ou seja, o que era oxigênio antes da detonação continua oxigênio, o que era nitrogênio continua nitrogênio, ou seja, os átomos são os mesmos. E o que são as bombas atômicas ou armas nucleares de uma maneira geral? São aquelas bombas em que o processo de liberação de energia envolve a quebra do átomo, ou seja, um átomo de urânio antes da detonação não vai mais ser um átomo de urânio após a detonação, ele se particiona, ele se quebra. Da mesma forma, um átomo de plutônio, que são os dois mais famosos usados em Hiroshima e depois em Nagasaki. Então, a gente tem o rompimento do átomo em outros átomos, e o segredo da ópera é que essa quebra do átomo, Gi, ela vai liberar uma energia maior do que aquela que é gerada numa reação química. Então, a eficiência energética, a liberação total de
de uma bomba atômica e nuclear é maior do que uma bomba química, de uma bomba de reação química. Sim, agora a diferença entre a bomba A, que seria a bomba atômica, e essa bomba H, que é a bomba de hidrogênio, que também é citada no filme. A bomba atômica, em geral, a gente chama de bomba... É tudo arma nuclear. Tu já tinhas falado bem ali, só para deixar claro. São armas nucleares, ou seja, que envolvem modificações nos átomos. Isso vale para todas elas. Nas bombas que a gente costuma chamar de bombas atômicas, que foi o caso de Hiroshima e Nagasaki, a gente tem a partição do átomo. Então, em geral, é o átomo de urânio ou o átomo de plutônio que se quebra e vira átomos menores. E nesse processo libera energia. Então, isso é uma bomba comumente chamada de bomba atômica, mas é arma nuclear também. E as bombas de hidrogênio, ou chamadas também bombas termonucleares, elas são baseadas no princípio contrário, ou seja, ao invés de quebrar um átomo grande em átomo pequeno, as bombas de hidrogênio, elas fundem, elas unem átomos pequenos em um átomo maior e também liberam energia. Então, na bomba de hidrogênio, a gente tem a fusão, a união de hidrogênio, começa hidrogênio no início do processo, e isso vai virar hélio, que é um elemento um pouquinho mais pesado no final. Então, é esse processo diferente, oposto, na verdade, que acaba liberando energia. Ô, doutor, e também é perigosa essa bomba de hidrogênio? Tem registro? Com certeza. Todas as armas nucleares, e é importante deixar claro, são armas de destruição em massa, todas elas. É claro que a energia total liberada numa arma desse tipo vai depender do projeto dela, né? Ela pode ser projetada para liberar um pouco menos ou um pouco mais de energia. Mas, em geral, as bombas de hidrogênio, que são as bombas de as termonucleares, de fusão, elas acabam liberando, em geral, mais energia do que as bombas de fissão. Inclusive, o maior teste com arma nuclear já feito na história da humanidade foi uma bomba de fusão, uma bomba de hidrogênio, em 1960. Nossa. Ô, doutor Marcelo, para finalizar, então, o que, na sua avaliação, rapidamente, o que mudou depois dessa descoberta, por exemplo, da bomba atômica? O que acontece é que a gente tomou uma lição importantíssima do poder destrutivo dessas armas. Então, por exemplo, a equação de Einstein, aquela famosa E igual a mc², que todo mundo já ouviu falar por aí, essa equação está por trás também do funcionamento da bomba, que é uma aplicação, então, destrutiva, uma aplicação ruim, vamos dizer assim, da ciência. Nenhum cientista que se preze quer que uma arma nuclear seja detonada de novo, principalmente de verdade, num conflito. Agora, por outro lado, a grande lição é que a mesma equação que me permite fazer funcionar a bomba atômica e matar milhares de pessoas é a mesma que governa, por exemplo, a liberação de energia numa estrela, que é a fonte de energia aqui da Terra, o Sol. E a mesma também que é aplicada de forma positiva, Gi, numa usina de energia nuclear, como a gente tem aqui no Brasil, em Angra. Ou seja, é um processo super eficiente de geração de energia elétrica baseado no mesmo princípio. E aí, como a ciência pode ser usada para o bem e para o mal. O grande problema não é a ciência, mas o que as pessoas fazem com ela. Com certeza, foi perfeito. Eu acho que é justamente o que a narrativa propõe para debate das pessoas, né? O que as pessoas fazem com a ciência. Doutor Marcelo, foi um prazer, querido. Volte sempre ansiosa para a próxima participação sua. Com certeza. Beijo, Gi. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.